Vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. Satisfação participar do Jornal Brasil Atual. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A satisfação é nossa em recebê-lo, Shoa. E na terça-feira nós tivemos a aprovação da admissibilidade de uma PEC que na prática revoga, né, a chamada PEC da Bengala, que foi aprovada ali em 2015 e reduz de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria compulsória para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não deve, né, na verdade disseram que ele disse, né, não, aqui é tudo... Aqui no Brasil, na cena política, tudo é muito pouco transparente atualmente, o Shoa. Mas, segundo dizem, Arthur Lira não deve pautar a PEC que muda essa idade de aposentadoria na Suprema Corte. Como é que você vê mais essa PEC que é bastante casuística, já que ela acaba permitindo que Bolsonaro possa ter mais duas indicações ao Supremo Tribunal Federal ainda em seu mandato? Eu vejo como você vê, Glauco, casuísmo puro, né? Veja só, essa alteração constitucional que aumentou a aposentadoria para 75 anos, ela foi aprovada na época do governo da presidenta Dilma, exatamente para evitar que a Dilma pudesse nomear ou indicar novos ministros do Supremo Tribunal Federal. À época foi um casuísmo absurdo, porque o Brasil já vinha com uma condição legal estabelecida, já consumada, né, com substância, justificada ao longo dos anos, mas aquilo ali impediu que a Dilma nomeasse ministros e agora o movimento é exatamente o contrário, é querer aprovar uma outra PEC, revogando a anterior, para possibilitar ao presidente da República o direito da indicação de mais ministros do STF. Entenda só que a nossa preocupação, né, o nosso angústia de quem trabalha na área jurídica, quem é da área, não é propriamente com o fato do ministro se aposentar aos 70, ou aos 75 anos. O problema é essas coisas que são vitais para a democracia brasileira serem levadas à aprovação para prestigiar ou para privilegiar um ou outro presidente da República. Então, é claro que essa PEC não deve ser tocada adiante. Você colocou bem. No Brasil, as coisas são imprevisíveis. Então, o fato do presidente da Câmara ter dito que não iria determinar os passos necessários para o encaminhamento da PEC não significa que ela não vá correr, porque ela foi efetivamente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que teria, por obrigação constitucional, o dever de dizer que essa PEC não é constitucional. Inclusive porque se ela está revogando uma emenda, a questão da constitucionalidade é uma questão muito controversa aí, né? Mas eu quero dizer a quem nos escuta que ainda que essa PEC fosse aprovada, e isto seria feito em retaliação a dois ministros especificamente, né? Ao ministro Lewandowski pela coerência que tem tido ao longo dos anos, inclusive com muitas decisões contra o governo de plantão, e também a ministra Rosa Weber, muito em função das decisões com relação ao orçamento paralelo, né, secreto. Isto não deveria prosperar para os dois, porque eles têm direito adquirido. Já tem 73 anos, a Constituição estabelece a aposentadoria compulsória aos 75. Então, isso seria válido a partir dos demais que já estão no Supremo, inclusive, e que não têm ainda 70 anos, porque não existe, já o Supremo Tribunal Federal decidiu que não existe direito adquirido a uma situação de regime jurídico, né? Portanto, eles não obtiveram ainda o critério da aposentadoria, então poderiam estar sujeitos à limitação da PEC. Mas eu acho que mesmo assim, Glauco, essa PEC não deve prosperar. Se não for parada na Câmara, por falta de vergonha do presidente da Câmara, certamente o presidente do Senado não tocará adiante, porque isso cria um problema entre poderes
e no Brasil o que se quer nesse momento é consertar, né? Pelo menos garantir um ânimo de equilíbrio para terminar o próximo ano e a gente pensar o que fazer para o futuro. Agora, existe essa questão da legalidade que você aborda, Uchoa, do direito adquirido, mas essa prática, né, casuística de mudar as leis ao sabor da vontade do governante de plantão, a gente já tem há algum tempo no Brasil. Eu acho que o exemplo mais bem acabado disso é a PEC que acabou permitindo a reeleição, isso um ano antes da Isso. realização das eleições, né? Ali a época que permitiu que o presidente Fernando Henrique Cardoso pudesse concorrer a um novo mandato, mas não só ele também, né? Os diversos governadores que também tinham mandato coincidente com o dele, e tivemos diversas... Bom, só para lembrar, né, que o Brasil nunca teve uma legislação eleitoral igual de 2 em 2 anos. Né? De 2 em 2 anos existem mudanças e é sempre também por conta de casuísmos. Né? Mas agora a gente está vendo nesse aspecto muito escancarado, Shoa, que isso precisa ser detido de alguma forma, porque não é possível a gente viver numa instabilidade institucional que toda hora se modifique uma legislação, né? Ainda mais essa que pode ser algo, né, caso se fosse aprovada, se fosse também aí justificada a sua legalidade, pode alterar bastante aí o jogo do poder, o equilíbrio, inclusive, entre os três poderes. Sem dúvida. E considerando que o presidente da República deixa isso claro, né, Glauco? Não foi há muito tempo, foi agora umas 2 semanas em que ele disse que tinha 10% do Supremo se queixando que gostaria de ter mais. Quer dizer, fica muito claro que o objetivo não é oxigenar o STF, não é melhorar a estrutura da oxigenação da carreira, não é melhorar sequer a composição crítica dentro do STF, é simplesmente colocar pessoas dele. Né? E isso não pode ser trabalhar as instituições nacionais dessa maneira. Você tem razão quando coloca que o Brasil vive uma instabilidade e mesmo a questão do direito adquirido é muito contestada, e é mesmo, infelizmente, mas nesse caso específico, Glauco, quem julgaria seria o próprio STF. Então, e o STF já julgou inconstitucionalidade de emenda constitucional, então, assim, tem muito pano para manga para fazer essa discussão judicialmente sobre a legalidade, a oportunidade, as condições, a possibilidade de ruptura de direitos nessa matéria. Por isso que eu acho que ela não caminha, porque ela é infrutífera. Agora, coloca o Brasil sempre nessa questão da dúvida, sempre nessa cara, né, de república de banana. É ruim para a gente, é ruim para a imagem do país, não contribui com a governabilidade, deixa todo mundo aí sim cada vez com um clima mais hostil. Só poderia ter partido mesmo de uma presidente da Comissão de Constituição e Justiça, abertamente governista, com a solicitação de indiciamento por fake news lá pela CPI da Covid. Teria que ter partido de uma pessoa assim, uma pessoa que tem responsabilidade política e responsabilidade com as coisas jurídicas mais elevadas da nação, não tomaria a dianteira numa proposta tão indecorosa e tão imoral como essa PEC, que é chamada de PEC da vingança, não é por acaso, né? Porque ela é direcionada. Né? E curioso também que quando a outra PEC, né, que aumentou a idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos foi aprovada em 2015, um dos argumentos que se usava é que o Estado brasileiro, na prática, ia economizar, né? Porque postergando a idade de aposentadorias, nós teríamos economia. E aí, essa discussão agora, para revogar essa determinação, acontece justamente, o show, depois de o governo ter aprovado uma reforma da Previdência que dificulta o acesso das pessoas à aposentadoria, que aumenta na prática a idade de aposentadoria para os trabalhadores de uma forma geral, e agora tem uma PEC no sentido contrário. Quer dizer, é uma confusão, é quase uma esquizofrenia. Eu vi, inclusive, que teve deputado que votou nessa CCJ agora a favor e que votou de uma forma diversa lá atrás. Então, realmente é uma esquizofrenia institucional, praticamente, o show. É algo que realmente não dá, né? Muito escancarado. É chocante, né, Glauco? É porque esses argumentos são mentirosos. Olha, aumentar a aposentadoria de 70 para 75 anos dos ministros do Supremo, dos tribunais superiores, do TCU,
Meu amigo, vai colocar na balança qual é o custo orçamentário disso, se vai aumentar significativamente para você ter que fazer uma alteração na sua ordem jurídica. Não é mais complicado você criar insegurança. Então, aí e logo se vê que é tão falacioso que aí busca diminuir pelo mesmo argumento. Quer dizer, é muita audácia dessas pessoas ficarem tratando a Constituição como um nada, né? Como se não tivesse qualquer imperatividade obrigacional. Eu lamento muito, né? Porque eu acho até que a gente precisa rediscutir o Supremo Tribunal Federal, mas dentro de uma discussão entre todos os poderes, não é só o Supremo Tribunal Federal, é também o Congresso, é também a Presidência da República. Eu acho que a gente tem que discutir o Estado brasileiro. Em algum momento, a gente tem que ter a responsabilidade de entender que, desse jeito, o Brasil não vai ser a potência que almeja ser, nem para si enquanto Estado, nem enquanto nação para o seu povo. Mas também não vai ser com esse tipo de alteração, aumentando 5 anos, diminuindo 5 anos, ou aumentando o número de ministros do Supremo, como o presidente já disse que queria, que a gente vai resolver. Isso tudo é pontual, isso tudo é falacioso, é mentiroso. O povo brasileiro saiba que essas pessoas estão brincando com coisas sérias, mas também estão brincando que foram eleitas. Então, a nossa responsabilidade no próximo ano é trabalhar para que esse tipo de gente não vá para o parlamento, porque, veja só, de repente, numa esquizofrenia jurídica dessa, como você mesmo colocou, essas pessoas estão tendo poderes, né, para tocar adiante essas elucubrações. Né? Se ficassem pensando no cantinho reservado da sua casa esse monte de besteira, não atrapalharia o curso da sociedade. Mas não, estão com caneta, estão com poder, estão buscando as possibilidades de apresentação dos projetos nos momentos mais efetivos. Então, pronto, vão jogando com isso. Né? Espero que as outras autoridades competentes tenham juízo e não deixem isso acontecer. E o Shoa, depois de mais de 4 meses, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF. A sabatina e a votação da indicação dele devem acontecer na próxima semana, durante o chamado esforço concentrado convocado pelo presidente do Senado. O Shoa, como é que você vê o fato de uma escolha para ministro do STF estar em volta, né, de tantos outros fatores que não aqueles que são os requisitos constitucionais, entre eles o notável saber jurídico, para essa indicação de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal? Essa questão, Glauco, é tão escandalosa que há senadores que querem que essa sabatina ocorra num dia, na próxima semana, que será o dia do Evangelho, que é para mostrar que o Brasil é um Estado laico, não sei o quê, só que demonstrando laico ao contrário, né, no dia do Evangelho. Porque certamente se já imagina-se já que o, o indicado será sabatinado e terá sua aprovação recomendada, consolidada na comissão. Olha só, Glauco, já pensou marcar para o dia do evangélico e o evangélico, né, não ser eleito? Né? Tem sentido uma coisa dessa, meu amigo? Olha só onde é que nós estamos, como é que nós estamos trabalhando as questões para o Supremo Tribunal Federal. Não me interessa se o ministro é evangélico, não me interessa se o ministro é católico, se ele pratica o judaísmo, se ele é muçulmano, se ele é budista, se ele é ateu, se ele é cético, isso não interessa. Interessa se ele tem realmente credenciais jurídicas para interpretar a Constituição da melhor maneira possível, se ele tem amadurecimento pessoal, amadurecimento na carreira, se ele tem realmente esses credenciais formais, porque é um cargo vitalício, é um cargo vital para o equilíbrio dos poderes, é um cargo vital para a estabilidade do país, e transformaram isso numa coisa pequena. É por isso que esse ministro não pode ser aprovado. Ele não pode ser aprovado porque em nenhum momento foi colocado na pauta o conhecimento jurídico dele, a condição que ele tem de ser um moderador. Então foi colocado que ele é terrivelmente evangélico, representante do presidente, aquele que complementará os 10% que o presidente da República já tem no Supremo Tribunal Federal. Então não pode ser assim, só por aí já era para ter sido
já era para ter sido, de fato, sabatinado e reprovado, que é o que eu espero que aconteça. Se essa comissão aprovar, que o plenário não aprove. Essa recomendação, essa indicação, ela está completamente, hoje, esvaziada pelo próprio fato de que sobre ela gera suspeita. Não se pode brincar com coisas dessa maneira. Agora, precisava haver, eu imagino, sabatina mesmo, sabe, Glauco? Porque, de qualquer maneira, não é nem propriamente porque o STF está trabalhando com um a menos, porque a composição, isso paralisa processo, também por isso, mas porque, de fato, é o que tem que ser feito. Né? Vai para a sabatina, se não der, vai para o próximo. Porque nessa altura do campeonato, outras sabatinas também ficam paralisadas, aí sim viabilizando outros órgãos. O Conselho Nacional de Justiça está parado, o Conselho Nacional do Ministério Público está parado, o TST também está funcionando com menos gente. Então, assim, bom, já que esses órgãos existem, eu acho que boa parte deles acho que nem precisaria mais existir, mas já que existem, a gente tem que tratar isso de forma institucional. Mas lamento muito que a decisão sobre o doutor André Mendonça seja pelo fato dele ser evangélico, no dia do evangelho, que é como alguns senadores querem, inclusive dizendo que o presidente da CCJ, que é judeu, vai mostrar que não é que não tem nenhum, que tem tolerância religiosa. Eu nem sabia que ele era judeu, para você ter ideia. Pois é, Yoshua, você que esteve sempre presente aqui no Jornal Brasil Atual nos últimos anos, denunciando as ilegalidades da Lava Jato, que acabaram sendo reconhecidas em parte no julgamento da suspeição pelo STF do ex-juiz Sérgio Moro, agora é ver esse ex-magistrado como candidato ou possível candidato à presidência da República. Eu achei muito interessante ontem, até virou meme nas redes sociais, um título de um site dizendo assim: sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. Quer dizer, meio que assim, ó, se não tiver adversário, o Moro ganha, hein? Eu achei também muito boa a manchete ali do site Sensacionalista, que é um site de humor, dizendo, né, ironizando, sem Paul, George e John, Ringo é o Beatle preferido da maioria. Então eu queria que você falasse a respeito dessa naturalização de uma candidatura que não devia ser tão naturalizada, já que soa algo absurdo, e principalmente dessa torcida de parte da mídia tradicional em prol do ex-juiz Sérgio Moro. É muita vontade de eleger um flagrantemente canalha, né, Glauco? Porque esse ex-juiz, ele fraudou o sistema de justiça nacional, ele não fraudou o processo, ele fraudou o sistema de justiça nacional, ele brincou com o sistema de justiça nacional, ele brincou com a democracia brasileira, ele prejudicou o Brasil, por força da decisão dele, ele retirou uma candidatura que era a primeira nas intenções de voto, uma disputa presidencial. Essa atitude desse juiz turbinou um processo de impeachment ilegal que gerou um governo que acabou com direitos em todas as dimensões sociais, que alterou, que na verdade subverteu a agenda política brasileira de um Estado de inclusão social para um Estado liberal, abriu portas para a privatização, entregou a soberania nacional. Então, esse juiz, que inclusive apoiou o governo fascista, integrou o governo fascista, legitimou o governo fascista, saiu do governo fascista porque ele disputou lá problemas de interesse pessoal, foi trabalhar da iniciativa privada para ganhar dinheiro com a recuperação judicial de empresas que ele condenou. Aí agora se apresenta como candidato à presidência da República e ainda tem quem apoie isso. Rapaz, isso não é. Eu não vou dizer que isso é para ir direto para a lata do lixo, porque isso devia estar na cadeia. Né? Isso é emprestado para a sociedade. Isso precisa realmente dormir muitas noites encarcerado, que é para entender que o que ele fez foi grave. Não é possível que o Brasil permita. Eu vou dizer uma coisa, eu até escrevi um texto sobre isso, porque, para mim, o Sérgio Moro, embora ainda não tenha condenação de órgão colegiado contra ele, pelo fato dele ser declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, numa causa de tanta importância para o Brasil, em várias, esse cidadão ele é pior do que muito ficha suja.
Então nós estamos brincando olha só a falta de cuidado que nós estamos tendo, de zelo com o nosso futuro. Foi por causa de deixar passar essas coisas que uma fake news aqui, uma fake news acolá, que a gente está vendo, que foi consolidado num governo desastroso. Nós estamos vendo a possibilidade de acontecer outra coisa nesse sentido. Eu não acho que ele vai ser eleito sob qualquer circunstância, mas só em deixar se candidatar, Glauco, tem uma possibilidade de ser eleito. E este não pode. Esse realmente tem um histórico, né, de frustração à democracia brasileira, a ordem jurídica, maior do que muito ficha suja. Não era para estar em holofote, sendo saudado por uma parte da sociedade como candidato, não. Já tem sido denunciado como criminoso por entidades jurídicas há muito tempo. É assim que é visto no mundo. É uma vergonha esse Sérgio Moro, e uma vergonha também essa imprensa irresponsável que ousa, pelo menos, fazer uma manchete desse jeito, se não for o Lula e o Bolsonaro. Brincadeira. Eu não dou nem cartaz a isso, porque eu acho isso tão ridículo. Agora, se você for espremer do ponto de vista da proposta, não tem proposta, é jogo de poder, meu amigo. É só jogo de poder, e agora fica aí bancando o moralista, uma pessoa que já se sabe que é imoral, de cima a baixo, né? Na verdade, tem a sua cota de responsabilidade pela quantidade de desemprego que existe nesse Brasil, tem sua cota de responsabilidade pelas centenas de milhares de mortos, apoiou esse governo, elegeu esse governo, fez parte desse governo, ele é o mesmo governo. A esposa dele disse, é uma pessoa só. É isso, o povo brasileiro não pode esquecer. Só quero dizer para você, Glauco, que fique tranquilo, de uma certa maneira, porque, embora haja esse fuzuê dessa suposta terceira via, aqui no estado do Ceará ninguém sabe nem quem é essa pessoa. Ele existiu na época em que ele em que ele operou na Lava Jato, mas as pessoas só se recordam hoje e só tem uma consciência hoje de que, para sobreviver e ter uma expectativa de futuro, precisam eleger o presidente Lula no próximo ano, e farão isso. Uchoa, queria agradecer demais sua participação sempre brilhante aqui no Jornal Brasil Atual, e a gente te aguarda mais vezes, obviamente. Até a próxima. Obrigado, viu, Glauco? Um beijo grande a todo mundo. Marilu, Naama, me convidando, eu estou aqui. Terlânio, é uma satisfação, é um orgulho que eu tenho, uma amizade muito grande. Me convide que eu venho. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Abraço, satisfação é nossa, Uchoa. Conversamos aqui com advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.